Fala, viajante da discórdia, beleza? Tranquilo? Uma curiosidade do que eu tenho visto aqui. Acerca da lista dos principais grupos religiosos do Brasil em 2024. O catolicismo romano tem 64,6% da população. Isso pode ser dividido entre os católicos praticantes e os não praticantes, porque tem essa questão, né? O protestantismo tem 22,2% da população. Isso pode ter alguma variação de erro para mais ou para menos. Eu acho que no máximo, como as pesquisas no Brasil, pelo menos um percentual de 2%. Sem religião. Isso não quer dizer que sem religião sejam ateus. Isso pode estar misturado entre os que não acreditam em nada e aqueles que, mesmo acreditando em Deus, em Jesus, ou seja lá quem for, preferem não professar nenhuma fé religiosa. 8%. O espiritismo, 2%. Porém, uma curiosidade pode ser colocada em xeque aqui nessa questão. Eu vou enfatizar um pouco mais na questão da religião, né? O censo demográfico realizado no ano 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou a seguinte composição religiosa no Brasil. 73,8% dos brasileiros, cerca de 125 milhões, declaram-se católicos, ou seja, veja, de 2000, 73,8%, para que a nova seja 64,6%, o quanto caiu a quantidade de católicos no Brasil. Pode ser que o vídeo se estenda um pouco, mas eu vou ser o mais breve possível. Declaram-se católicos 15,4%, declaram-se evangélicos. Então você já vê uma diferença de 15,4% evangélicos no ano 2000, em 2024, para pouco mais de 22%. Declaram-se evangélicos tradicionais, pentecostais e neopentecostais. 7,4% declaram-se sem religião, podendo ser agnóstico, ateus ou deístas. 1,3% declaram-se espírita. Ou seja, caiu a quantidade de espíritas, elevou a quantidade dos sem religiões. Infelizmente, a pesquisa, pelo menos onde eu estou vendo aqui, ela não está sendo muito clara, mas dá para fazer um baseamento mais ou menos em cima dessas determinadas religiões. E é o ponto que eu posso comentar também, que foi também um período em que eu segui a religião protestante, saí, passei sim por algumas ordens místicas secretas, passei também como judeu messiânico. Hoje eu estou, graças ao Eterno, no judaísmo. Me sinto muito bem onde eu estou. Também não incentivo ninguém a querer entrar se quiser. É um problema seu, exclusivamente seu. O fardo já é pesado demais para nós, então se você quiser carregar, né? Tem outras religiões aqui, né, que se falam. 0,3% declaram-se seguidores de religiões tradicionais africanas, tais como o candomblé, o tambor de Mina, além da Umbanda. 1,8% declaram-se seguidores de outras religiões, tal como o Testemunho de Jeová, que são aproximadamente 1,1 milhão de pessoas, os budistas, 215 mil pessoas. Santo dos Últimos Dias, isso é a Igreja dos Mórmons, que é a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Aproximadamente 200 mil pessoas. Os messiânicos, que são os judeus messiânicos, ou se dizem judeus. 109 mil. Os judeus, 87 mil. Os esotéricos, 58 mil. Muçulmanos, 27 mil. E os espiritualistas, 26 mil.
Esse dado é conforme o IBGE, né, do ano 2000. Do ano 2000. Mas se você observar num ponto mais crítico, há uma transição religiosa no Brasil muito grande e ao mesmo tempo isso pode ser benéfico por uma parte, maléfico por outra. E eu vou por benéfico pelo seguinte: não existe mais a chamada fé irracional. Não tem como levar o mundo para isso, até porque uma fé irracional e sem questionamento ela não existe. Você tem que questionar. Você deve questionar. Você tem obrigação de questionar. Isso não é uma afronta a Deus, nem a quem segue, por exemplo, das religiões afro, uma afronta aos guias, né, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Não é uma afronta, de jeito nenhum. E muito pelo contrário, vou falar pelo meu lado, no caso, como Deus, ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Ele não quer uma pessoa que diga que crê nele somente porque crê. Não, eu creio em Deus porque ele é, ele era e sempre será. E por que você tem, como você tem como afirmar isso? Você tem que ter as suas próprias convicções, entende? Baseado na Torá, baseado na Tanakh. Se você é messiânico, na Brit Hadashah, você vai e se baseia em cima disso. Ou se você é cristão, você vai pela Bíblia Sagrada, você se baseia entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou se você é mormon, vai pelo livro de Mormon. Não importa. Testemunho de Jeová, nova tradução das Escrituras Sagradas. Siga conforme você quer. Mas você tem que questionar. E antes, as pessoas não questionavam. Talvez podia ser por isso que as igrejas tivessem um período mais, como que se possa dizer, crescente na fé, porém inocente. As pessoas estavam ali porque eram de fato movidos pela fé. Porém, o entendimento se abriu de tal forma que muitas pessoas terminaram ficando nécios na fé. E ao mesmo tempo, eles começaram a abandonar. Desses 64,6% do catolicismo romano, pode-se dizer que apenas 30% da população são praticantes de fato, aqueles que rezam o texto, Salve Rainha, Pequeno Ato de Contrição, o Pai Nosso, todas as rezas do catolicismo romano, que frequentam as missas, entende, que vão a procissões, que tem até seus santinhos dentro de casa, que fazem suas orações. Outros prefiro dizer que não tenham tais coisas dentro de casa, mas se você quer ter, é problema seu. A casa é sua, não é minha. Né? Desses 22,2% dos protestantes, eu duvido muito que seja essa a quantidade. Eu creio que no Brasil hoje atualmente deve ter pelo menos praticante 15%. 15%. Porque esses outros restantes estão distribuídos em religiões que são chamados nem. Sabe o que é nem? Nem lá e nem cá. É uma igreja como lá no livro de Apocalipse, o livro da Revelação diz, a igreja de Laodiceia. Quem dera fosse quente ou frio, mas tu és morno. Sabe o que é que vem dizendo mais à frente, né? Pesada a palavra, vou dizer, vomitar-te-ei da minha boca, como coisa que nada serve. Que as pessoas seguem o evangelho de maneira... Existem algumas denominações que eu poderia até citar aqui, né? Mas todo mundo já sabe, né? Esses 100 religiões, eu lembro que pelo menos no ano 2000 eu tinha visto que de ateus era aproximadamente 3% da população. E eu tenho quase certeza, que desses 8% dos sem religião, pelo menos 7% são de ateus. O espiritismo está sempre nessa média entre 2% a 3%. A Umbanda tem crescido um pouquinho mais, né? O judaísmo cresceu bastante. O judaísmo messiânico também cresceu bastante, né?
Pode-se dizer que pelo menos então, vamos dizer que desse protestantismo, vamos dizer que seja 33% a verdade. Por causa dos messiânicos. Porque muitas igrejas e vertentes religiosas estão migrando, entende? São chamados o cristão de Kippah, não é? Muitas denominações têm se firmado bastante por causa do judaísmo messiânico, e isso eu tenho que reconhecer. Mas uma grande parte desse percentual pode ser dos nhenhen. E o que isso pode estar implicando? Mas eu vou nesse ponto do ateísmo. A política e as mídias televisivas e fonográficas estão entrando de tal modo dentro da casa das pessoas, isso eu digo de judeus, messiânicos, evangélicos, entende? Cristãos, pode ser de qualquer vertente, se testemunha de Jeová, mormon, evangélico, católico. Estão entrando de tal forma, inclusive pela própria internet, como o YouTube, o TikTok ou o Quai, estão contaminando a mente dos nossos jovens, dos nossos idosos, dos nossos adultos, homens e mulheres, para que venham ter uma espécie de uma racionalidade anti-religião, anti-liderança religiosa, com desrespeito a divindades, entende? Porque o ateu de verdade, ele está pouco se importando sobre Deus, sobre o diabo, sobre Alá, sobre Maomé, sobre quem quer que seja. Ele não está nem aí, o interesse dele não é em discutir sobre religião. Por que eu vou discutir algo que eu não acredito, que eu não creio? Vamos falar sobre ciência, vamos falar sobre astrofísica, vamos falar sobre física, química, vamos falar sobre a evolução da ciência na questão da neurociência. É essa a conversa do ateu. O ateu quer conversar sobre isso. É algo de conteúdo científico. Ele vai debater, vai falar alguma coisa sobre religião, mas ele vai te menosprezar. Ele vai dizer, me desculpa a expressão, vai pra casa do caralho, como os portugueses dizem. Eu quero lá saber do teu Deus, eu quero lá saber de diabo. Eu não acredito nesta merda. Vamos mudar de assunto se quer continuar amigo meu. Esse é o verdadeiro ateu. Os que estão aparecendo agora são militantes anti-religiões. Podem se dizer dentro do cristianismo como que soldadinhos do anti-messias. Porque eles estão entrando dentro da sua casa para fazer com que sua criança não acredite nas escrituras sagradas, que sua criança não acredite em Deus, entende? Menospreze o líder. Lógico, você tem que saber quem é o seu líder, porque existe muito lobo em pele de cordeiros, muitos mercenários dentro da igreja e até dentro do judaísmo. Muita gente que se diz que é judeu, mas é da sinagoga de Satanás, entende? Que estão entrando dentro da sua casa pela música, pelos canais infantis, pelos canais musicais, pelos canais supostamente religiosos como desigrejados, para implantar que seu filho não precisa de religião, seu filho não precisa da fé, seu filho não precisa de Deus, você não precisa de Deus, entende? Você não precisa frequentar um templo, nem precisa fazer culto dentro da sua própria casa, como culto racional. Cuidado com o tipo de conteúdo que você leva para dentro de casa, porque bênção e maldição dentro da sua casa depende de você. E essa quantidade de ateus que tem crescido é responsabilidade sua também. Sabe por quê? A Bíblia diz, ensina ao teu filho o caminho em que se deve andar, e quando ele crescer, ainda que ele se desviar dos caminhos do Senhor, ele nunca vai se esquecer dos ensinamentos. Nunca. E se você ensinasse bem seu filho como ele deve andar nos caminhos do Criador, ele iria saber que ainda que a sua mãe, que gerou ele dentro do ventre, o abandone, Deus nunca o abandonaria. Não importa a religião que ele siga, Deus nunca o abandonaria. E essas pessoas estão virando as costas para Deus e proferindo palavras que pode se dizer como heréticas contra o Criador, e estão achando engraçado isso, estão rindo com pessoas fazendo isso nas redes sociais, entende? Como no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no qual, como já citei, e principalmente de uma determinada vertente política, que, como todos sabem, muitos já se sabe, o governo do anticristo é canhoto. Não preciso dizer nada. Seu filho está sendo doutrinado com isso. Dentro da igreja, dentro da escola, dentro de casa, no meio dos amiguinhos, na casa do amigo,
na casa da titia. E você tem que ter cuidado com o que seu filho vê, com o que você vê, com as novelas que você vê, com os programas e podcasts que você vê. E outro